Olá, alunos de Administração Estratégica, eu sou o professor Alexandre de Castro e esse vídeo destina-se às unidades 5, 6, 7 e 8. Lembrando a vocês que o vídeo é mais uma ferramenta de estudo, visa agregar valor aos seus estudos, porém não substitui a necessidade de leitura. Então é importante que vocês intensifiquem suas pesquisas e eu estou sempre à disposição através da central de mensagens. Tá legal? Vamos lá. Então, na unidade 5, nós temos o seguinte tema: gestão empresarial. O que fazer neste mundo complexo? É um grande questionamento. O que vamos fazer no mundo diante de tanta concorrência, onde há uma competição cada vez mais acirrada? As pessoas, as empresas precisam estar preparadas o tempo todo para o melhor, darem sempre o melhor. Bom, é pensar justamente que as nossas organizações, as organizações modernas, são sistemas compostos de partes interrelacionadas que funcionam juntas para atingir um objetivo comum. Então, as organizações, as empresas, elas se interligam e juntas conseguem um objetivo. São sistemas abertos que buscam aperfeiçoar processos, tendo a eficiência como meta básica em todas as ações. Por que são sistemas abertos? Porque são sistemas que sofrem influência do mercado o tempo todo. Sofre influência dos seus stakeholders, ou seja, daqueles interessados direto ou indiretamente na empresa o tempo todo. Tomar decisões em uma área da administração totalmente envolvida com o pensamento sistêmico e a integração do conhecimento do gestor com a realidade de sua empresa. Então, quando a gente fala assim de sistema, de integração, de conhecimento, de realidade, é importante que a gente entenda como o mercado se comporta, como a empresa se comporta e qual é o resultado que eu espero. A cultura, por exemplo, do lugar terá uma influência fundamental nas decisões que envolvam pessoas e suas famílias. Decisões essas que precisam ser tomadas o tempo todo, considerando aspectos principais, aspectos primordiais. A gestão empresarial moderna, ela começa dentro dos muros das organizações, mas durante o processo se transfere para as mãos do próprio cliente, que será capaz, em uma última análise, de dar o veredito final sobre a qualidade ou não da gestão. O nosso cliente atual, ele passa a ser co-participante do processo produtivo, ou seja, ele determina o que ele quer comprar, como, onde, quando comprar, como pagar, a forma que vai pagar. Vivemos em um mundo conectado. É um mundo que está em nossas mãos. O telefone celular nos traz informações o tempo todo. Posso estar no Rio de Janeiro ou em Dubai, ou em Nova York, Paris, e eu tenho acesso a tudo. As redes sociais, elas se conectam por conta de pessoas que criam o próprio conteúdo. Eu diria o seguinte: no mercado tradicional, lá no passado, permitia-se errar. Hoje, o mercado não permite mais erro. Por quê? Porque as redes sociais, elas estão ali. Acontece isso na empresa. O que rapidinho a gente consegue perceber? Facebook, WhatsApp, as pessoas já transformam aquilo ali, num comentário no fim do mundo. Ou seja, não se pode mais errar.
Não se pode mais deixar para depois. Compete às organizações a adaptação a essa demanda, criação do seu canal na rede social e participação democrática do debate com os seus clientes. Ouvir o cliente. Pensar estratégias que atendam às necessidades atuais dos clientes. Quando Ford dizia assim, fabrica o carro de qualquer cor, desde que seja preto, o que ele queria dizer? E agora? Fala isso. Uma montadora fala assim, só vou fabricar carro preto. Está morta. Está fadada ao fracasso. Temos um processo tão interligado que, diante desse processo, compete ao gestor empresarial moderno, o gestor moderno, não é aquele gestor lá de trás do manda quem pode, obedece quem tem juízo. É um gestor moderno que precisa entender o mundo conectado, assim como ele exige profissionais conectados. Ele precisa entender esse mundo conectado. Aproveitar essa conexão a seu favor. Não, o funcionário não pode mexer no celular no horário de trabalho. Isso é regra? É claro que se esse funcionário é um motorista, ele não pode dirigir ali mexendo no WhatsApp, por exemplo. Mas ele pode utilizar o telefone para poder ter acesso a locais que ele não conhece. Então, eu utilizo ferramentas que podem sempre auxiliar. Buscar uma vantagem competitiva. O conceito de vantagem competitiva, competência exclusiva da empresa que não pode ser copiada pelo concorrente e que gera uma posição de mercado superior e duradoura, fazendo com que a empresa lucre com isso. Diferencial competitivo. Um mundo turbulento, cheio de competição, vantagem competitiva para a empresa. Mas eu preciso estar à frente do meu concorrente. Definir sua estratégia de atuação. Qual é a estratégia que eu quero? Como que eu considero isso? As empresas, elas devem apoiar as ações de rápida comunicação, incorporando à sua cultura organizacional práticas que estimulem conectividade, retirando dela todas as vantagens possíveis para a melhor imagem no mercado. Nem que para isso eu mude a minha cultura. A comunicação interna, que muitos estudiosos, que isso é alvo de estudos de comportamento organizacional. Essa comunicação é fundamental para a sobrevivência e inovação da empresa. E aí tem aquele cara antigo que fala assim, mas por que fazer dessa forma? Porque eu sempre fiz da outra. Sempre fiz da outra, mas não é melhor. Ou não é melhor para aquele momento, para aquela época, mas era melhor lá atrás. Um outro ponto importante, diversidade. A diversidade, ela não se materializa somente nas decisões distintas, mas também nas diferenças pessoais, de características entre funcionários. A própria globalização, ela provocou um aumento da diversidade dessa força de trabalho. Hoje eu tenho pessoas de regiões geográficas diferentes trabalhando, conectados, considerando diferentes culturas, diferentes formas de pensar, de agir, de falar. Isso é trabalhado dentro dessa diversidade. A diversidade, ela apresenta tanto oportunidades quanto desafios às organizações. Isso é indiscutível. Ela pode gerar intensa vantagem competitiva na tomada de decisão e no desempenho de grupos de trabalho, como também pode emergir situações de conflitos, de descasamento de interpretações. É importante que crie-se confiança nos grupos e equipes e possa
que essa diversidade possa contribuir para a eficácia dos resultados. Mas os gestores precisam estar preparados para isso. Trabalhar sob pressão. Tem gente que eu conheço que fala assim: eu não posso trabalhar sob pressão, eu não aceito isso, eu tenho que trabalhar à vontade. Concordo? Concordo. Então precisa pensar no que quer fazer. Se eu não consigo trabalhar sob pressão, será que eu estou pronto para trabalhar em determinada área, que hoje são quase todas as áreas? Tem um ponto que o autor traz assim: o Taylor estaria muito confortável hoje dentro das nossas organizações, dentro das principais organizações. Por quê? Porque essa conectividade, ela trouxe muita obrigação. Todos os trabalhadores, todos nós trabalhadores praticamente estamos sob pressão o tempo todo. E não é pressão da empresa, é pressão do mercado. O ritmo das mudanças é tão intenso que exige do profissional alta capacidade de resistir à pressão provocada por esse mundo atual. Há 10 anos atrás eu só trabalhava com pilô, quadro branco, ou giz e quadro negro. Hoje eu estou aqui gravando um conteúdo. Será que há 20 anos atrás, quando eu escolhi ser professor, será que eu imaginava? Não, minha aula vai ser online. E como isso mudou? E mudou para melhor. E as empresas que resistiram, as universidades que resistiram, que ainda resistem, perdem mercado, perdem competitividade. Metas. O tempo todo trabalhamos com metas. A teoria de metas ensina que não pode cobrar nada sem quantificar, ou seja, dê números ao que se espera do funcionário e ele lhe dará a resposta. É uma teoria que foi difundida promovendo o trabalho sob pressão constante. Eu preciso que você venda X. E você precisa vender X. É a mesma coisa. Como eu sei que você acertou tudo na prova? Quando você tira 10. Isso é meta. A Silvia Vergara e o Paulo Branco, eles escreveram num artigo Empresa Humanizada, assim, abre aspas, entende por empresa humanizada aquela que, voltada para seus funcionários e ou para o ambiente, agrega outros valores que não somente a maximização do retorno para os acionistas. Então a gente pensa que quando você, fecha aspas, quando você trabalha Vergara, e esse conceito de Vergara de Paulo Branco, você está pensando o seguinte, que eu quero empresa que promova a melhoria na qualidade de vida e do trabalho. Porque qualidade de vida melhora o trabalho, melhora do trabalho, melhora a qualidade de vida. Eu preciso transformar o meu local de trabalho num local de aprendizagem constante. A aprendizagem é uma mudança permanente nesse comportamento, que vai ser em função dessa interação. A aprendizagem torna funcionários mais motivados. Aprender provoca no ser humano uma sensação de avanço, né, do conhecimento, o torna mais importante. Parte do aprender é o conhecimento explícito através de leituras de livros, manuais. E é o conhecimento tácito que não é documentado nem escrito. É adquirido pela experiência e vivência do funcionário. Isso é preciso. As organizações precisam incentivar isso. Na unidade 6, nós temos 2 cases aí empresariais, 2 cases de sucesso. E cases brasileiros. O case empresarial do Instituto Beleza Natural, que é fantástico a história de batalha, de empreendedorismo, né?
da nossa fundadora aí, a Zica, e o case da Magazine Luiza. Então, como é importante trabalhar e pensar nessas empresas brasileiras e como elas chegaram. Deem uma olhada nesses dois cases e procurem identificar semelhanças e diferenças entre Beleza Natural e Magazine Luiza. Empresas tão diferentes em alguns aspectos, mas tão semelhantes em outros, justamente porque pensa no jeito, né, no jeito de ser, né, os colaboradores, a comunhão, né, comunicação, meritocracia, posicionamento da marca, segmentação de mercado, né, por que eu criei isso, né, qual a importância, qual o objetivo, o que eu espero alcançar, tá? No capítulo 7 nós temos alguns conceitos importantes, tá? Por exemplo, conceito de estratégia. O que é estratégia? Nós temos um grande nome de estratégia, que é o Henry Mintzberg. Então o Mintzberg, ele é um dos especialistas em administração estratégica, e ele afirma que a estratégia é um plano, algum tipo de curso de ação conscientemente engendrado, né, uma diretriz, ou seja, um conjunto de diretrizes para lidar com determinada situação. E aí eu preciso pensar no gerenciamento dessa estratégia para se ter sucesso, buscando um planejamento com diretrizes. Considerando o próprio relato do Mintzberg, nós temos aí na área militar a estratégia tratando de um planejamento do plano de guerra, moldando as campanhas e dentro destas tomando decisões sobre engajamentos individuais. Na teoria dos jogos, ainda segundo ele, a estratégia é um plano completo que especifica quais opções serão feitas em cada situação possível. E na administração, a estratégia é um plano unificado, abrangente e integrado, com a finalidade de assegurar que os objetivos básicos do empreendimento sejam alcançados. É importante pensar que as estratégias eficientes, elas devem abranger certos fatores críticos que nós muitas vezes não consideramos. Quais fatores são esses? Primeiro, objetivos claros, decisivos e diretos. Onde eu quero chegar? Capacidade de manter iniciativa, capacidade de manter a concentração, flexibilidade. Um plano de ação, ele tem que ser flexível? Tem. O mundo muda. É a única certeza que eu tenho da mudança. Capacidade de manter a liderança comprometida, capacidade de gerar surpresa na concorrência. Caramba, olha o que meu concorrente fez. A marca de carro X lançou um carro, eu preciso, porque eu estou perdendo o mercado. Capacidade de passar segurança aos envolvidos, a todos os envolvidos. São os nossos stakeholders. A tática: definir claramente os objetivos, normatizar por empresa, não é tarefa fácil. Além de tudo, será necessário sensibilizar as pessoas, né, para a completa absorção do plano estratégico. Aí eu preciso pensar na tática. A diferença básica entre tática e estratégia exige nos seguintes aspectos. Em primeiro lugar, a estratégia se refere à organização como um todo. Procura alcançar objetivos organizacionais globais, longo prazo, enquanto a tática se refere a um dos seus componentes, departamentos ou unidades isoladamente, e procura alcançar objetivos departamentais, geralmente de médio prazo. E precisa estar alinhado aos objetivos operacionais, que são trabalhados no curto prazo. Então, tanto a tática quanto a estratégia precisam sofrer reavaliações. É um desafio para qualquer organização e é um desafio que de tempos em tempos eu preciso me questionar. Primeiro, os objetivos do negócio são apropriados? Será que em tempo de crise, crescer 20%
enquanto ninguém cresce 5. Será que isso realmente é o meu objetivo? É plausível isso? Os planos e as políticas mais importantes são adequados? Os resultados obtidos até hoje justificam ou refutam as premissas nas quais, consideramos a estratégia? As táticas adotadas estão gerando assertividade para aquela estratégia ou não? Qualquer que seja a tática adotada, não se pode esquecer que existirão riscos que podem ser pensados e minimizados por nossas ações proativas, não ações reativas. E aí eu preciso conhecer o plano de ação. O plano de ação, ele é um modelo em que se define principalmente os responsáveis por aquela ação que deve estar de acordo com a estratégia. Não tem lógica eu ter um plano que não vá encontrar, essa estratégia. O plano é composto, então, por 8 elementos: definição clara da ação, data de execução ou período para tal, nome do responsável, nome do gerente responsável pela cobrança da ação, data de avaliação, custo total, retorno esperado, consequências esperadas daquela ação. Um plano de ação, ele precisa ser realizável com recursos e prazos existentes, ser flexível, ter custos dentro da margem. Posso criar um plano que foge, totalmente do esperado. Caráter motivacional. O plano de ação não pode desanimar. Precisa ser conhecido por todos os envolvidos e ter um fácil entendimento. E pensar, num plano de ação de curto prazo para poder conseguir chegar a objetivos esperados. No finalzinho da unidade 7, você tem lá, realizando um plano de ação. Dê uma olhada lá, o trabalho ali é realizar um plano de ação, analisar informações, sobre a empresa, entre aspas, de bolas de mel, e faça esse plano de ação considerando esse exercício. Você vai ver o quanto é legal. Bom, finalizando aí o nosso vídeo, nós temos o capítulo, a unidade 8. A ideia de análise organizacional. Qual a importância dessa análise organizacional? O que é essa análise organizacional? Eu olho para a empresa, eu vejo recursos, eu vejo pessoas, eu vejo estrutura. Então, durante a análise organizacional, o conhecimento, da cultura da empresa é um elemento crucial para essa percepção. A cultura organizacional, ela pode mascarar valores e hábitos compartilhados, capazes de inibir e obstruir as boas práticas, em defesa de favores ali. Mas é importante a gente pensar isso, independente de qualquer parecer, e ver se isso vai ser favorável ou não. E aí vem um diagnóstico. O diagnóstico é uma situação inicial em que a empresa se encontra. Contém tudo o que podemos e que precisamos observar na parte operacional, na parte contábil, na parte organizacional, na parte gerencial, ou seja, tudo aquilo que espelha a situação atual da empresa. E aí pensar justamente num diagnóstico que vai também sinalizar que as coisas estão ajustadas e no lugar certo ou não. E isso vai se tornar uma ferramenta útil para sugerir melhorias ou não, que possam ser desenvolvidas para tornar ainda melhor o que está indo bem, que está no caminho certo, ou fazer com que voltemos ao caminho correto. O diagnóstico, então, quando bem realizado, já inicia o próprio processo de melhoria, uma vez que o problema bem definido contribui sensivelmente para o procedimento de sua melhoria. E aí é reconhecer pontos básicos. O que eu preciso analisar? Cenário econômico, cenário contábil, pensar num cenário de gestão contemporânea. E aí eu trabalho um mapeamento, eu faço a realização de um mapeamento interno que vai considerar
o operacional, um ambiente, a estratégia, a liderança, custos, se há uma boa política de custos, né? Ou se temos muitos desperdícios, né? Como são os nossos chefes, se há entusiasmo, se há desmotivação, se as estratégias são conhecidas, se não são conhecidas, se as pessoas estão satisfeitas ou insatisfeitas, se as linhas de produção estão ultrapassadas, né, ou se estão de acordo com a minha realidade de mercado. Então, é importante a gente pensar o seguinte, que não adianta você trabalhar em cima de uma análise falsa. Muito pelo contrário. Nós falamos de um mundo conectado, nós falamos de uma ideia de mercado, de uma gestão, né? Pensar realmente que nós temos várias coisas que podem ser utilizadas para melhorar os nossos resultados. Mas como melhorar os resultados se não melhoramos as pessoas? Pensar na gestão empresarial, pensar no mundo moderno, no mundo conectado. E se o meu mundo é conectado, a minha empresa precisa estar conectada. Pessoas, processos, sistemas, tudo junto, em prol de objetivos organizacionais e não individuais. É isso aí, meus alunos. Finalizamos aí o vídeo de administração estratégica. Espero que tenha ajudado. Estou à disposição de vocês, né? Volto a afirmar através da central de mensagens. Contem comigo. Muita atenção aos prazos, não percam os prazos, tá? Desejo muito sucesso e até a próxima. E vá além da sala de aula. Um abraço.